Bom dia, Muricy. A ausência do Paulo Henrique Ganso, um problema ou uma solução nesse momento em que já se falava dessa segunda proposta do São Paulo, que o Santos negou, o jogador com pressão da torcida. O Santos alega uma lesão do jogador, né? E ele está fora desse jogo. Queria que você falasse do conjunto dessa história e desse momento que o Paulo Henrique Ganso... Não, primeiro você tem que saber que aqui tem gente séria. A gente não alega nada aqui. Esse negócio de alega, ó. Está brincando com gente séria, rapaz. Ele fez exame e acusou a contusão. Hoje não dá para fugir. Lá atrás, no tempo que o doutor punha a mão e o jogador falou que estava doendo, é uma outra coisa. Hoje existe imagem, então ninguém alega nada aqui. Aqui gente muito séria aqui, e ele está machucado, está fora, e vai ficar um bom tempo, me parece. Muricy, então, em cima disso, eu gostaria que você falasse como é que você vai poder armar esse time, que o Juan também hoje estava trabalhou normal, o Léo continuou no departamento médico, e você ainda tem vários jogadores que ainda não pode utilizar, o caso do Bernardo, enfim. Gostaria que você pudesse fazer um apanhado desses jogadores que ainda estão fora e quando você poderá utilizá-los. O Léo continua fora, o Léo tem essa dor ainda na panturrilha e às vezes no joelho, vai ficar fora, não está podendo treinar com bola, treinou outro dia, sentiu. O Juan treinou porque quis treinar um pouco mais, alguns jogadores às vezes gostam de fazer um pouco mais, então ele fez isso normalmente, deve ir para o jogo, né, em lugar do Ganso deve ir o Felipe. O Muricy, com relação ao Neymar, que também não veio ao gramado, e a gente tem a informação de que ele teve uma entorse no pulso, joga no domingo? Não, ele tem ainda um probleminha da gripe ainda, mas joga. Ele só ficou lá dentro porque é uma amidalite já dura, desde a semana passada está esse problema, mas joga, com certeza. Só não veio para campo porque hoje o treinamento foi muito pouco, né? Não, tá bom assim. Muricy, você falou que vai usar o Felipe para substituir o Ganso. Vocês têm alguma ideia de quanto tempo o Ganso deve ficar fora? Não dá, daí tem que perguntar para o médico, mas não é pouco tempo, não. Me parece que é uma lesão que não é tão simples assim, porque é na coxa e que me parece, eu conversei com ele, é no músculo do chute. E então, quando é no músculo do chute, é um pouco perigoso e tem que ter calma para o retorno, mas aí é o médico que vai explicar. Muricy, foi informado para você se essa lesão foi sofrida durante o jogo, durante o treinamento? É uma coisa que já estava para acontecer? Você sempre fala que tem alguns jogadores que passam por exames periodicamente para saber se não está para estourar. E com exceção do Paulo Henrique Ganso, o restante do time você pretende utilizar o mesmo no final de semana? O Ganso, acho que foi um chute que ele deu no jogo, sentiu, mas quando está com o músculo ainda em movimento, quente, não foi até o fim, mas com dor a gente sentia que estava um pouco preso, mas acabou o jogo normalmente e quando o exame foi feito apareceu o edema, que não é pouco. Em relação ao time, deve ser o mesmo. Muricy, pela importância que o Ganso representa para o Santos hoje, sabendo que o time precisa de uma recuperação plena no campeonato, se quiser pensar pelo menos em Libertadores da América, quanto custará para o Santos a sua ausência? Ele é um jogador muito importante para nós, jogador realmente que nós não temos parecido no elenco, um jogador que é o único armador que a gente tem, na verdade, então vai fazer muita falta, mas acontece. Um jogador que teve alguns problemas de ordem física e a parte muscular sempre é afetada com a sequência dos jogos que ele teve. Ficou aí um bom tempo na seleção, né, sem atividade, e aí sempre estoura na parte muscular, mas realmente faz falta, porque é um jogador diferenciado, é o único que nós temos que arma jogadas, é o Ganso. Muricy, o Neymar não treinou esses dias, mas geralmente ele fica mais tempo que os outros jogadores treinando, você falou disso outro dia. Queria que você falasse quanto isso ajuda ele ficar treinando sozinho, aí às vezes falta, chute, além do talento dele, quanto isso ajuda ele? Ajuda quando aparece uma oportunidade, quando apareceu o Palmeiras, ele faz o gol. É isso que ajuda. Hoje ele não pôde vir para campo de novo, porque realmente ele está no finalzinho ainda da gripe e por isso ficou lá dentro. Mas ajuda no treinamento, nos dias decisivos nos jogos, ele faz a diferença. Ô, Muricy, e esse jogo contra o Sport, o que você
que você está prevendo e o prejuízo que o Santos teve com essa derrota em casa para o Bahia, em termos da pretensão de conseguir uma vaga para a Libertadores de 2013? O que o Santos vai ter que fazer daqui para frente? Bom, em relação ao esporte, ontem eu vi o jogo do Flamengo e contra o Náutico também. Um volume grande de jogo, muito grande volume, tem bons jogadores. Há muito tempo que não marcava, voltou a marcar ontem, fora de casa, e na ilha sempre é muito difícil, né? Em relação à nossa derrota, é complicado, a gente vem numa sequência boa, né? E a gente sentiu muito no nosso segundo tempo. Nosso primeiro tempo a gente poderia ter definido o jogo, mas no segundo tempo a gente não mereceu outro resultado. E é prejuízo porque a gente estava distante e continua distante. A gente tem que contar com as nossas vitórias e ainda com os tropeços dos adversários, que aí é que fica difícil. Muricy, agora com essa questão do Ganso e, enfim, segunda-feira também você perde o Arouca e o Neymar. O prenúncio é de uma semana difícil, enfim, no momento em que o campeonato pega fogo, um momento decisivo para o Santos. Você vai ter muito trabalho aí, né, para armar a equipe nessa semana. Aconteceu a gente até fez alguns pedidos para a seleção para adiar jogos, mas não conseguimos, mais uma vez não conseguimos. Mas a gente vai com o que nós temos aí, uma semana dificílima, mas é assim. São jogadores que é importante, igual no caso do Arouca, o Neymar não, o Neymar já está acostumado a ir para a seleção, o jogador já é da seleção, é definitivo isso, né? O Arouca não é uma oportunidade, e todos nós torcemos para os nossos jogadores ir para a seleção, e quando vai também a gente não pode estar reclamando, né? A gente só queria que eles fossem liberados para jogar depois ir para a seleção, mas acho que parece que não deu certo. A gente tem que lutar com o que nós temos aqui. Ô, Muricy, você tem sido a pessoa que mais defendeu, né, o Ganso nos últimos tempos aí, de toda essa confusão, né, inclusive nos protestos da torcida. Você tem conversado com o presidente a respeito desse assunto? O recuo da diretoria na questão do Ganso, chamando ele para conversar novamente, passa pela tua opinião também? Você chegou a conversar com eles? O que você pensa disso? Foi uma coisa positiva? Tem hora que você tem que falar algumas coisas, tem que dar sua opinião. Claro que na vida do jogador não me meto, porque tem muita gente para cuidar dele. Eu acho que ele confia nas pessoas que trabalham com ele, então não me meto na vida do jogador. Em relação ao clube, é claro, a gente tem que opinar. E conversei com eles em relação a isso, que ele é um jogador que não é interesse do Santos vender, então a gente tem que apoiar esse jogador, porque é um jogador nosso, vai jogar, e eu realmente não sou o tipo de treinador que esqueço rapidamente o que o jogador fez. É um jogador que é como poucos no país, né? É um jogador que aqui dentro, na parte da disciplina, na parte de pessoa, é excelente. Então, quando a gente pode interferir para ajudar, a gente faz. E foi assim que foi minha intervenção, só para ajudar as duas partes. Muricy, aqui, duas numa só. Primeiro, foi relatado pelo presidente Luiz Álvaro na última reunião do Conselho um plano de novamente fazer um projeto de um jatinho para o Neymar poder vir jogar para o Santos. Queria saber se isso está de pé. E segundo, queria saber se você conta com o Ganso até o final desse ano, dessa temporada, ainda nessa temporada. Em relação ao presidente, me parece que ele fez um pedido lá para o Marinho, mas não sei se vai. Primeiro parece que foi aceito, mas depois aqui não. Aquelas coisas que não dá, a gente não tem alcance do que é. Fica sempre um passando para o outro e não acontece nada. Em relação ao Ganso, é claro, a gente com certeza tem a esperança que ele fique até o final do ano, não, até o final do contrato, né? Que ele tem um contrato longo com o Santos e pelo jeito vai ficar com a gente até o final do contrato.